Olá, estamos fazendo esse caminho maravilhoso em direção à santidade. Estamos aprofundando essa exortação apostólica sobre a alegria e sobre a santidade. E que interessante, nós temos visto já tantas coisas, riscos, experiências à luz do Mestre. E nesse capítulo 4 dessa exortação, o Papa Francisco nos fala sobre algumas características que ele considera essenciais para a santidade nos tempos de hoje. Ele fala de 5 aspectos ou 5 manifestações do amor de Deus e ao próximo, especialmente importantes no tempo de hoje. Isso é muito interessante. E nós vamos ver algumas delas e vamos ver que são muito simples e muito concretas e encarnadas, né? Vamos lá então começar. A pergunta que está de fundo é: ok, um santo, já entendi o que é a santidade e quero ver a santidade. Mas como é que deve ser um santo nos dias de hoje? Quais são as características principais que um santo deveria assumir nos dias de hoje? Vamos lá. O Papa, então, ele vai nos convidando a ter esse estilo de vida do Senhor, né, que o Senhor nos chama. E o primeiro ponto que ele coloca como uma característica ou manifestação desse amor, concretamente no mundo de hoje, é a tolerância, o perdão e a mansidão. Citando a carta aos Efésios, diz: toda espécie de amargor e exaltação, ira, gritaria e injúria desapareça de vós, juntamente com toda maldade. Efésios 4, 31. Não pode existir na nossa vida, na vida de um cristão que busca a santidade, quer testemunhar para o mundo a santidade, esses sentimentos de ou amargura, ou impaciência, gritaria, injúria. E é isso que o Espírito Santo vai nos ajudar a viver um espírito de tolerância, paciência e mansidão. A paciência, diz o Papa, expressa a confiança em Deus. Às vezes nós somos impacientes porque nós não confiamos na proposta de Deus, no caminho de Deus, no caminho que Ele vai nos conduzindo. Não significa paciência uma estaticidade, como se a gente agora, eu sou paciente, eu não faço nada. Não, pelo contrário, não é isso. Mas uma confiança em Deus que vai nos tirando de uma necessidade de tudo ser resolvido agora e do jeito que eu quero, que expressa muitas vezes egocentrismo e que gera muitas vezes uma agressividade. Nós precisamos nadar contra a corrente, sim, precisamos, porque o mundo está caminhando numa direção que não é a nossa direção, mas nós precisamos fazer isso com paciência. A paciência na própria conversão pessoal, que não acontece do dia para a noite, a conversão pessoal é um processo, é um caminho, né? E na conversão também do próximo, porque às vezes a nossa impaciência ela é gerada também pela não conversão do meu irmão. E aí eu fico impaciente, eu fico, zangado porque ele não se converte logo. E por isso, o caminho, né, a dica que o Papa dá para que nós sejamos tolerantes, pacientes e mansos é a humildade. E a humildade não se faz sem humilhações. Diz aqui o Papa no 118. A humildade só pode se enraizar no coração através de muitas humilhações. Sem elas não há humildade e nem santidade. Se não fores capaz de suportar e oferecer a Deus algumas humilhações, não és humilde e nem estás no caminho de santidade. Pois é, a via de Jesus é essa, a via da humildade que precisa passar por muitas humilhações. A santidade que Deus dá à igreja vem através da humilhação do seu Filho. Esse é o caminho. A humilhação faz-te semelhante a Jesus. É parte ineludível da imitação de Jesus. Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais os seus passos. A humildade de verdade que acontece no dia a dia não é caminhar com a cabeça inclinada e não falar nada e escapar da sociedade, diz o Papa. Mas a humildade se manifesta no dia a dia, no esvaziamento de si e no pensamento mais no outro do que em si mesmo. A impaciência para o Papa é fruto de uma falta de confiança em Deus
e do ego inchado demais, incapaz de ter tolerância, paciência e mansidão. A segunda característica do santo de hoje é a alegria e senso de humor. Meu Deus, coisa mais simples do que essa não poderia ter, né? Alegria e senso de humor. Do amor e da caridade nasce sempre a alegria, diz o Papa. Ora, se nós caminhamos para Cristo, se nós caminhamos amando os nossos irmãos, se nós caminhamos crescendo na caridade, como é que não tem em nós e não desperta em nós, e não brota em nós a alegria? Normalmente, diz o Papa, a alegria cristã, número 126, a alegria cristã é acompanhada pelo sentido de bom humor, senso de humor. Tão saliente, por exemplo, tão evidente em São Tomás Moro, em São Vicente de Paulo ou São Felipe Neri. Diz o Papa, o mau humor não é sinal de santidade. Porque diz Eclesiástico, tira a angústia do teu coração e afasta o mal do teu corpo. É tanto que recebemos do Senhor para o nosso bom uso, que às vezes a tristeza tem a ver com ingratidão. Ora, a pessoa triste, sempre murmurando e sem senso de humor, geralmente é por fruto de ingratidão. Por quê? Porque Deus me dá tanto. Deus me dá tantas coisas boas e tantas oportunidades e tanto amor e tanta misericórdia. Não deveria ser um pouco grato a tudo isso? E a gratidão deveria gerar no meu coração alegria e senso de humor? Com certeza. Essa é a lógica do Papa Francisco. Ele diz ainda, da alegria que nasce da alegria do outro, que na minha visão é uma das alegrias mais nobres que pode existir. A alegria pela alegria do outro. A alegria pelo progresso do outro, na virtude e no bem. Não estou falando, diz o Papa 128, da alegria consumista e individualista muitas vezes presentes nos dias de hoje. Com efeito, o consumismo só atravanca o coração. Estou falando da alegria que se vive em comunhão, em particular por quem comunica. Há mais felicidade em dar do que em receber. O Papa diz também que essa alegria é nesses encontros com as pessoas, sabe? Ver o meu amigo que passou na faculdade, sabe? O meu amigo que se casou, as pessoas ao meu redor que estão caminhando bem, que estão felizes, puxa, que alegria! E essa alegria é nobre, e isso o Papa chama de santidade. A alegria e o senso de humor. A terceira característica dos santos de hoje, ousadia e ardor. Diz o Papa, uma das frases que eu mais gosto. Ao mesmo tempo, a santidade é parresia. Parresia é uma palavra grega utilizada muitas vezes nos Atos dos Apóstolos, quando fala como é que os apóstolos anunciavam o Evangelho. É traduzida muitas vezes por ousadia, franqueza, intrepidez. A parresia é ousadia, é impulso evangelizador que deixa marca nesse mundo. Para isso ser possível, o próprio Jesus nos vem ao encontro repetindo com serenidade e firmeza: não tenhais medo. Um santo no tempo de hoje não é um medroso, acabrunhado, fechado no seu canto. O santo no dia de hoje, o santo de hoje, ele é cheio de ousadia e de ardor, porque ele não tem medo. Ele não tem medo de assumir a missão no mundo e transformar o mundo para fazer o mundo melhor. Ele diz, o Papa, que muitas vezes nós corremos o risco de querer ficar na margem. Mas ele diz, isso não é santidade. Ficar aqui no meu cantinho. Ele diz, não, isso não é santidade. A santidade dos apóstolos é uma santidade em saída. É uma santidade de anúncio. Sabe? Eu me compadeço dos homens de hoje, do mundo de hoje, e vou ao encontro deles com parresia, com intrepidez, com liberdade, com ardor apostólico, que muitas vezes se manifesta na evangelização. Evangelizar, anunciar ao mundo, anunciar Jesus. E também expressa a compaixão.
A parresia expressa a compaixão. Diz o Papa no 131. Olhemos para Jesus. Olhemos as suas entranhas de compaixão. Não era algo que o ensimesmava. Não era uma compaixão paralisadora, tímida e envergonhada, como às vezes acontece conosco. Mas era exatamente o contrário. Uma compaixão que o impelia fortemente a sair de si para anunciar. Jesus, cansado, vai para outra margem do lago, chega lá, está uma multidão esperando por ele. O que ele faz? Tem compaixão e ama, porque eram como ovelhas sem pastor. Um cristão não pode achar que santidade no mundo de hoje é é porque o mundo está assim destruído. É o contrário, eu vou ao encontro do mundo, eu vou anunciar. E às vezes o anúncio é Jesus te ama, e às vezes o anúncio é bora construir um mundo melhor, vamos trabalhar bem para construir um mundo melhor, vamos aqui na empresa fazer relacionamentos entre nós que sejam de caridade, de amor, de partilha, de união. Vamos aqui na família criar um ambiente de alegria, de fervor, de ousadia, em falar de Jesus e nos amar uns aos outros. Isso é. Por quê? Porque isso expressa a compaixão que eu tenho com o outro. Isso expressa o desejo do meu coração de fazer o bem ao outro. E nem sempre vai ser facílimo. Por isso, tem o auxílio do Espírito. Diz o Papa, a parresia é o selo do Espírito, testemunho da autenticidade do anúncio. Quando nós vamos evangelizar, e nós começamos a evangelizar assim, porque Jesus, sabe, Jesus te ama, e a pessoa não acredita. O anúncio, ele é movido pelo Espírito e ele vai cheio de entusiasmo, com os olhos brilhando para anunciar aquilo que nós acreditamos. E isso testemunha que o anúncio é autêntico. O anúncio também é autêntico quando nós vivemos uma vida santa, uma vida virtuosa. As pessoas olham e dizem, realmente, como falavam para Jesus, ele não fala como os outros, ele fala com autoridade. As pessoas olham para nós e dizem, realmente, ele não fala qualquer coisa, ele fala como quem tem autoridade. Algumas vezes a parresia vai ser também arriscar. Sair do lugar seguro, da zona de conforto e superar todo individualismo, espiritualismo, confinamento em mundos pequenos, dependência, instalação, repetição de esquemas pré-estabelecidos, dogmatismo, nostalgia, pessimismo, refúgio em normas. Porque antigamente o mundo era ótimo, agora o mundo está destruído. Agora, os discípulos de Jesus dizem, nós podemos construir um mundo novo. Então vamos avançar. Mas eu não sei como é que vai ser. Espírito Santo vem e nós vamos arriscar. Dar os passos, acreditando que o Senhor vai nos sustentar em cada passo que nós dermos. Desenvolver projetos novos para melhorar o mundo. Desenvolver coisas novas para criar um mundo melhor. Aí diz o Papa, eu já citei para vocês aqui no começo do curso, mas ele diz aqui bem claramente, né? Eu pergunto-me às vezes se Jesus não está dentro de nós, batendo para que o deixemos sair. No Evangelho vemos como Jesus percorria as cidades e os povoados anunciando a boa nova. O Senhor Jesus, por toda parte, os ajudava. Essa é a dinâmica que brota do verdadeiro encontro com Jesus, o desejo de anunciar. A quarta característica do mundo de hoje, em comunidade. Às vezes nós pensamos que a santidade, sobretudo hoje, aqui nós estamos falando de características sobretudo para o tempo de hoje, acontece eu, comigo mesmo, fazendo exercícios para que eu seja melhor também. Mas ela não pode ignorar a comunidade. O caminho da santidade, diz o Papa, se faz a dois. É no outro, é com o outro que eu cresço na santidade. Até porque o mundo de hoje nos ensina muito fortemente o individualismo e a busca de si. E às vezes, junto com o outro, vai ser aquela ascese, aquela oferta necessária que eu vou precisar fazer para crescer na santidade e testemunhar para o mundo. A santificação é um caminho comunitário que se deve fazer a dois. Santidade,
comunitária. Santidade comunitária. A minha missão que passa pela vida do meu irmão. A minha missão na vida do meu irmão. Qual é a minha missão na vida dos meus irmãos? É interessante pensar, porque muitas vezes a descoberta da nossa vocação está ligada justamente à vida do outro. Qual é o meu papel na vida do outro? Qualquer pensamento de uma vida só para si não é um pensamento de santidade, sobretudo para o tempo de hoje. O Papa até cita santos que foram santos em comunidade. Ele diz, a igreja canonizou várias vezes comunidades inteiras. Uma comunidade inteira canonizada. Já pensou? Aqueles santos que nós celebramos às vezes as memórias, né? Santo André Taegon e seus companheiros mártires na Coreia. São Paulo Miki e seus companheiros mártires no Japão. São Roque Gonçalves, Afonso Rodrigues e seus companheiros mártires na América do Sul. A igreja quer dizer o quê? Que a santidade é comum. E quando você vê um santo, você vê uma comunidade santificada ao redor dele. Você vê vários outros santos. Geralmente engraçado, né? Porque um santo gera outro santo, e vai vendo tipo uma cadeia de santos. Eu gosto de dizer que hoje no mundo que nós falamos de influências, digital influencers, nós deveríamos ter os holiness influencers. Aqueles que influenciam a santidade para os outros. E isso é um santo do mundo de hoje. O Papa fala ainda que a comunidade é um espaço teologal onde Deus se manifesta. É às vezes na comunidade que Deus vai revelando outras coisas. O Moisés Azevedo, fundador da comunidade católica Shalom, costuma dizer que Deus fala quando nós estamos unidos. Quando nós estamos juntos, Deus fala. E é mesmo. Muitas vezes é juntos quando Deus revela as coisas mais belas da nossa comunidade e da nossa vida pessoal também. Por fim, ele fala aqui ainda sobre em comunidade, sobre os detalhes do amor. Ele até coloca aqui no rodapé dizendo assim, eu me lembro de algumas coisas que eu falei na exortação Amoris Laetitia, né, em relação à família, o amor na família. Ele diz, eu me lembro de 3 palavrinhas importantes para o amor em família. Com licença, obrigado e desculpa. É na comunidade que nós ensaiamos isso. É na família e na comunidade que nós ensaiamos isso. Com licença, obrigado, desculpa. Sabe, a educação nas relações simples, né? Uma coisa simples. Com licença, eu poderia... Obrigado, viu, pelo que você faz. Ou desculpa. Desculpa por isso, desculpa por aquilo. Perdão. Perdão porque eu fui assim grosso com você. É nos detalhes do amor que se manifesta a santidade. Por fim, e não menos importante, o 5º ponto, em oração constante. Em oração constante. Rezando sempre, rezar sem cessar. Não estou falando de passar necessariamente períodos longos ou sentimentos intensos, diz o Papa. Nós não estamos falando disso. Mas, uma frase célebre do documento. Eu não acredito na santidade sem oração. Não acredito em santidade sem oração. Eu não posso achar que eu posso ser santo sem rezar, sem me encontrar com o Senhor, sem pedir a sua graça. E aí ele dá alguns pontinhos importantes. Ele não enumera aqui, mas eu consigo ler esses pontos aqui, né? Para vocês, para ajudar vocês a lerem esse documento. O tempo de solidão com o Senhor. Uma relação íntima de amizade. Ele cita Teresa d'Ávila falando sobre como é a oração. E realmente ele não poderia citar outro santo falando sobre a oração, porque o conceito de Teresa d'Ávila é um dos conceitos mais humanos e encarnados de oração que nós poderíamos conhecer. Teresa d'Ávila diz, a oração, para mim, não é do que uma relação íntima de amizade, permanecendo muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Teresa d'Ávila, então, diz que a oração é uma relação de amizade. Estar a sós com aquele que nós sabemos que nos ama. Ou seja, a oração constante nos tempos de hoje é dedicar tempo a essa amizade.
é dedicar tempo ao nosso amigo e com ele nos encontrar, e com ele nos relacionar, e gastar tempo na solidão com ele. Simples. Não significa 10 horas por dia de oração. Significa me encontrar com ele e deixar que ele transforme meu coração, como nenhuma amizade, no qual o amigo pega as características do seu amigo e vai mudando e vai se transformando. A outra coisa que ele fala sobre a oração é a memória e o louvor. Fazer memória dos feitos de Deus e agradecer. Em algumas comunidades, em algumas realidades eclesiais, né, em alguns exercícios espirituais, se fala do caderno de oração ou do diário espiritual. Para quê? Para que você possa voltar na sua história e ver quantas coisas Deus faz, Deus fez, e gerar louvor. Senhor, olha aqui quando eu comecei como era. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso, obrigado por aquilo outro, obrigado por... A memória e o louvor são importantes. O terceiro, a súplica e a intercessão. A súplica é a expressão do coração que confia em Deus, pois sabe que não consegue sozinho. Aquela oração aberta, Senhor, me ajude a ser santo, Senhor, caminha comigo, Senhor, me ajuda no meu trabalho, Senhor, sabe? E aí vai gerando aquela oração de súplica de quem precisa, de quem é pobre. Só pede quem é pobre. Quem não é pobre, não pede. É orgulhoso, é vaidoso e não suplica. E súplica também pelos outros, de intercessão, de pedir por Deus por aqueles que nos são caros. Terceiro ponto, quarto ponto, a adoração. A adoração. Adorar a Deus. Em tom festivo de louvor, adorá-lo. Encontrar o Senhor e adorá-lo. Ir para uma capela com adoração e adorar Jesus. Reconhecer tudo o que Ele faz por ti. O outro aspecto, a palavra de Deus. A leitura orante da palavra de Deus. Tudo isso são coisas na oração, hein? O tempo dedicado à amizade, a memória e o louvor, a súplica e a intercessão, a adoração, a palavra de Deus, ou seja, a leitura orante da palavra de Deus, a lexio divina. A palavra, querido, tem força, tem em si só, em si mesma, força para transformar a nossa vida. Por isso a palavra de Deus ela vai mudando, a palavra de Deus vai transformando. Ele diz, as devoções são importantes, mas sobretudo a devoção, a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, deixar que ela transforme a nossa vida. E por fim, a Eucaristia. Ora, o nosso amigo não é um amigo distante. O nosso amigo nos deixa o seu corpo para ser comido e adorado. A Eucaristia que vai eucaristizando e transformando o nosso coração. Vai nos tornando como Ele, a cada vez que nós nos aproximamos e a cada vez que nós nos relacionamos com eles. Finaliza aqui, então, essas características dos santos no nosso tempo. Repito as características. Primeira característica, a tolerância, a paciência e a mansidão. A alegria e o senso de humor. A ousadia e o ardor, a parresia. A vida em comunidade e a oração constante. Então, finalizamos aqui a nossa aula e vamos para a nossa última aula, a próxima, que vai falar um pouquinho sobre a luta. Tudo isso é bonito, mas existe uma luta, né, que nós temos que travar. Existe. E é dessa luta que nós vamos conversar. A luta, que eu adianto a vocês, já foi vencida por Cristo, por nós. Entramos nela e vamos partilhar um pouquinho sobre isso na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe.